Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo para mais um episódio do Pode Florescer. Hoje é o 8º episódio, gente. Como o tempo passa, né? Estou muito feliz em compartilhar mais esse momento aqui com vocês. Se você que está aí não é seguidor lá do perfil do Pode Florescer, segue a gente lá no Instagram. Se ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreva, mas faz isso agora, porque depois a gente vai fazendo outras coisas, já acaba esquecendo. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações dos episódios novos. Ajude a gente a fazer esse canal florescer, crescer muito e alcançar muitas mulheres. Hoje eu estou aqui com a minha amiga maravilhosa, Zelina, nutricionista, uma mulher incrível que tem impactado a nossa cidade e adjacência, né, Zelina? Com o fruto do seu trabalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Você falou que esse é o 8º episódio, mas o meu é o primeiro podcast. Primeiro da vida, Primeiro da vida. Olha que legal. É um prazer, um privilégio te receber aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. Tenho certeza que a gente vai conseguir deixar uma mensagem muito importante para as mulheres que vão assistir. Homens também, né? Que vão assistir esse episódio. E a gente já teve alguns projetos juntos, né, André? Verdade. Já fizemos algumas coisas juntos e sempre dá muito certo, né? Verdade. Graças a Deus a gente tem uma conexão boa, né? É. E aí agora é uma oportunidade que a gente tem de compartilhar essa conexão. Eu sempre gosto de dizer que o Pode Florescer, esse ambiente aqui, né? É um ambiente que a gente tem um propósito assim, muito bem definido, que é dar acesso. O que a gente quer aqui é dar acesso à informação de qualidade, a assuntos, temas, né, interessantes e relevantes para a vida da mulher, não só em relação ao empreendedorismo, mas em relação à vida da mulher de forma geral, né? Saúde e tudo mais que é importante para a mulher. Então, acho que a gente vai conseguir deixar uma contribuição importante aqui hoje, se Deus quiser. Com certeza. Eu vou agora para um momento, Zelina, que eu gosto muito, que é um momento de agradecimento, né, e de reconhecimento dos nossos patrocinadores e parceiros. Eu gosto de honrá-los, porque foram pessoas e empresas, né, que acreditaram nesse projeto e estão comigo desde o início. Aqui é o Estúdio Realize, que é o estúdio onde a gente está gravando. Pessoal, se vocês têm um projeto digital e querem investir nisso, podem procurar aqui o Estúdio Realize. O contato dele está ali, ó, o WhatsApp, o Instagram. Só fazer contato, você vai ser muito bem assistido. Michele Combat é uma mulher maravilhosa, ela é especialista em vendas. Se você quiser aí dicas importantes para alcançar mais clientes, só fazer contato com Michele. Ela tem um curso específico para vendas pelo WhatsApp. Olha que coisa importante. Ah, muito legal. Tem muitas ferramentas que a gente nem sabe que tem. Hoje Eu já em dia, fiz né, esse a gente curso. usa muito o WhatsApp, né? Muito. Ela é maravilhosa, podem fazer contato. Paloma Travasso Doces Artesanais, Paloma foi minha aluna lá no Florescer. Ah, que legal. Um projeto também que eu já conheço, é muito legal, né? Verdade. Ela é maravilhosa, as mãos dela são mãos abençoadas, tudo que ela faz é delicioso. Então, se você quer um bolo de qualidade, doces de qualidade para sua celebração, só fazer contato com Paloma. Inclusive, esses ovinhos de Páscoa aqui, de ovinho de colher, né? São produções lá da Travasso. Ela mandou um para mim, um para você. Chegando a Páscoa, não mandou, né? Pro Hugo. Tadinho do Hugo. Tadinho do Mas Hugo. na Páscoa pode, né? Na Páscoa pode. A gente abre essa exceção. Isso aí. Dirija Segura é uma empresa de treinamento para pessoas habilitadas. Quantas pessoas, né, Zelina? Eu sou uma delas, né? Pois é, você viveu essa experiência, né? Vivi essa experiência. Quanto tempo você ficou habilitada sem dirigir? Eu tirei minha habilitação com 18 anos. E, assim, dirigia muito eventualmente, assim, só final de semana, mas sempre com alguém do lado. Sim. Fiquei muitos anos assim. Eu acho que só comecei a dirigir no dia a dia, realmente, de fato, tem uns 3, 4 anos. Olha isso. Que eu pego o carro todo dia, vou pra lá e pra cá e tô bem, tô bem. E a liberdade que você conquistou, Nossa, não tem... uma diferença, né, muito grande. Com certeza. E muitas pessoas estão nessa condição, né? Sim. De ter habilitação e não dirigir. Então, a Dirija faz esse papel de te ajudar a adquirir experiência. Muitas mulheres, às vezes, ficam inseguras também, verdade. né? Autonomia, segurança para você ir para o trânsito e cuidar da sua vida. Muito bom. Tia Zete, ela vai ser minha aluna nessa turma agora. Eu estou na turma 5 já do Florescer. A turma que ainda vai vir. Já começou, na verdade, já né? Começou semana
passada ou retrasada? Dia 18. Acho que foi retrasada, né? Tia Zete, ela é maravilhosa também na cozinha, tem vários dons e talentos, mas ela está focando em sacolés artesanais. Então, se você precisa, né, de produtos de qualidade para celebração da festa de um aniversário, tá no final de semana, né, Zelina, com a família, tá num sítio, aquele clima quente, ou no frio, porque sorvete, picolé, sacolé a gente não toma só no verão. No inverno também é muito bem-vindo. É só vocês fazerem contato ali com a Tia Zete, ok? E esta camisa que eu estou usando, olha essa camisa, também é da empresa de uma ex-aluna minha. Ela diz que é aluna forever. Joyce Evelyn, gente. A marca dela é o nome dela, Joyce Evelyn. Vocês vão ver aí em algum lugar na tela os contatos dela, contato de Instagram, o WhatsApp. Malha excelente, não dá bolinha. Eu não lavo nada na mão, tudo na máquina. E eu tenho várias camisas. Essa aqui foi presente, ela me deu de presente. Muito bonita, e a cor é aqui, linda. não é? E é a cor do tudo a ver, claro. Tudo a ver. Então, se você quer t-shirts de qualidade, só fazer contato com Joyce Evelyn. Ela tem outras peças também, vestidos, coletes. A loja dela está bem completa. Muito obrigada, Joyce. Adorei. É isso, amiga. Agora vamos nós, né? Vamos. A gente está aqui hoje para deixar algo de valor, né? Para homens e mulheres que vão assistir esse episódio. Sim. A gente, nos bastidores, estava falando aqui que eu sempre digo para a Zelina, quando a gente vai almoçar ou tomar um café, né? Eu falo para ela assim, cara, se tivesse uma câmera gravando aqui, isso dava um episódio pro podcast, porque... Se a gente tivesse gravado, não né? Já teriam vários podcasts, né? Vários. E a gente tem uma conexão boa, a gente está sempre falando sobre coisas que tocam, né, o nosso coração e que fazem diferença para nossa alma. E hoje a gente veio aqui para isso. Eu acho que a nutrição e a psicologia se complementam tanto, né? Se complementam. Por isso a gente já fez várias coisas juntas, né? Você na tua área, eu na minha área. E sempre com o objetivo de alcançar você com algo que possa te ajudar na dinâmica do dia a dia, fazer alguma diferença para o bem, né, Zelina? Sim. Eu sou servidora pública, mas eu gosto de dizer que antes de ser servidora pública, eu sou servidora do reino, porque eu estou aqui a serviço das pessoas que precisam de acesso, que precisam de informação de qualidade, que precisam de uma luz. Às vezes elas têm o que é necessário, mas elas não conseguem enxergar que tem. E aí a gente vem e só joga a luz e aquilo faz tanta diferença para a vida das pessoas. Se a gente puder, né, no nosso círculo, falar às vezes uma palavrinha que vai fazer com que aquela pessoa abra a cabeça e consiga enxergar alguma parte da vida dela de uma outra forma, isso às vezes pode mudar vidas, né? Pode mudar vidas, verdadeiramente, pode mudar vidas. E às vezes a gente, por medo, por insegurança, por um monte de coisas que são nossas, a gente deixa de entregar algo de valor, né? Porque acha que vai ser irrelevante, ou que isso aqui todo mundo já sabe, não vai fazer muita diferença. Mas faz. Com certeza faz. E que bom que eu sei que você também tem essa visão. Hoje a gente veio com um tema definido nos nossos cafés e almoços, né? A gente nunca tem um tema. A gente vai lá para bater papo, para conversar. Hoje a gente está com um tema definido, mas a conversa vai fluir. Se Deus quiser, a gente vai deixar uma mensagem muito boa, muito importante para quem está em casa. O tema de hoje é fome ou vontade de comer? Quando a vida pesa, o corpo paga. Verdade. Você falou que é profundo esse tema, né? É profundo. Antes da gente entrar no tema, queria que você falasse um pouquinho de como foi a tua escolha pela nutrição, por que a nutrição. Fala um pouquinho também da sua jornada empreendedora. Como é que é isso? Eu escolhi que eu queria ser nutricionista quando eu era adolescente. Porque, na verdade, assim, ter uma alimentação saudável foi uma coisa que eu tenho desde a infância. Eu sempre gostei de me alimentar bem. Na minha família, meus pais sempre incentivaram a gente a ter uma alimentação saudável. A gente sempre comeu bastante verdura, legumes, frutas. E aí, na adolescência, eu acho que por uma questão emocional, de estar se descobrindo, eu tive uma fase que eu acabei ganhando peso.
né? Eu era uma criança magra, aí na adolescência eu comecei a ganhar peso. Aí aquilo começou a me chamar a atenção, que assim, apesar de eu ter uma alimentação saudável, eu comecei, também por questões hormonais e tal, a comer muito por ansiedade. Entendi. Que aí a gente vai falar depois da vontade de comer e a gente Sim. vai explicar melhor esse assunto. Mas eu chegava da escola, eu almoçava e depois à tarde eu ficava beliscando o tempo todo. E aí eu comecei, né, por conta do ganho de peso, que eu mudei muito o meu corpo de uma hora para outra, aí eu comecei a pensar, ué, o que pode estar causando isso? O que eu preciso prestar atenção mais na minha alimentação para melhorar a minha composição corporal? Aí eu comecei a me preocupar com isso, comecei a estudar um pouco de nutrição, alimentos, calorias e consegui melhorar a minha composição corporal na época. E aí pensei que isso poderia, né, ser uma profissão, poderia ser alguma coisa que eu poderia ajudar outras pessoas a ter uma relação boa com a alimentação e isso né, acabar ajudando na composição corporal dessas pessoas, na saúde e fazer com que as pessoas também prestem mais atenção naquilo que elas comem, porque eu acredito muito na nutrição como prevenção, né? Sim. É claro que muitas vezes a gente usa a nutrição como tratamento, né? Eu também trabalho com tratamento de doenças crônicas, como diabetes principalmente. Então, ali a gente está tratando. Mas quando a gente pode prevenir, e na verdade, até quando a gente está tratando em uma doença crônica, a gente está prevenindo complicações. Sim. Então, a alimentação, ela é muito preventiva. Então, eu acho muito interessante nisso a gente se responsabilizar por uma área da nossa vida e isso, a gente vê a diferença que isso faz na nossa saúde. Com certeza. Então, foi aí que eu defini que eu queria ser nutricionista. Muito bom. Veio de uma experiência sua, né? Acho que com 13, 14 anos. E aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura da prevenção. Não, em nenhuma área da vida, em nenhum infelizmente. setor da vida. Eu observo muito isso em saúde mental, né? É verdade. As pessoas procuram terapia quando já estão em adoecimento. Numa E não- crise muito forte, né? Exatamente. Ou na nutrição, algumas vezes, quando estão com um problema de saúde muito grave ou já sofrendo por alguma complicação do excesso de peso ou de alguma doença crônica, né? E a gente não Sim. precisa esperar adoecer ou ter complicações mais graves para a gente melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Pelo É contrário, É isso. se a gente puder prevenir, ou se a gente puder, né, como mãe, né, ajudar os nossos filhos também a ter uma relação boa com a alimentação e eles internalizarem isso desde muito novos e conseguirem, né, que isso melhore a saúde deles e previna muitas Com questões, certeza. né? Não precisa ser quando você está doente. Pode ser para não adoecer, né? Sim, Você procura ajuda para não adoecer. sim. Mas isso precisa ser desconstruído e construído, né? O que você acabou de dizer. Na nossa cabeça, isso já está cristalizado e a gente está tendo que fazer esse trabalho de desconstrução, de compreender que a gente não precisa ir tratar uma doença todas as vezes. Tem coisas que a gente vai poder evitar pela prevenção. Sim. Mas temos a responsabilidade de passar para essa futura geração, para que está aí, e para as futuras gerações. Mas eu acho, Essa eu cultura. acho que essa geração mais nova se preocupa mais com a alimentação. É. Mais do que a nossa, Você eu acho. observa isso no eu consultório? acho. Que legal. Isso é uma boa notícia, né? Acho que sim. Há esperança. Ah, sim. E a sua jornada empreendedora? Como é que foi? Você começou Então, empreendendo? É. Você começou em alguma clínica? Como é que não, foi? na verdade, né, eu sou autônoma, por mais que eu trabalhe em clínicas, em outros consultórios, né, eu não tenho só um consultório, eu trabalho em 4 lugares, então Eita, assim, ferro. então, eu sempre fui empreendedora desde que me formei, porque, né, quando a gente abre um consultório, a gente está empreendendo, né? Verdade. E é difícil empreender, porque na faculdade, pelo menos na área da saúde, a gente não aprende quase nada sobre empreender, né? Sim. E na nutrição, a maioria das pessoas acaba escolhendo o consultório, só que não sabendo empreender. Então, a gente vai aprendendo no trabalho, né? Mas Sim. eu gosto muito de conhecer novas pessoas, de ter projetos de empreendedorismo, de fazer projetos novos. Eu gosto muito de ser assim, poder ter essa liberdade. Isso foi o que nos conectou lá atrás, né? É verdade. Depois virou outra coisa, virou amizade, mas a gente começou trabalhando juntas, É né? verdade. Desenvolvendo coisas, muito bom. E é até legal você dizer isso, porque
Às vezes a pessoa faz uma graduação ou um curso técnico ou tem alguma habilidade e não coloca isso para jogo porque, na verdade, é porque não sabe empreender. Sim. Mas aí isso vem com outras caras. Vem com a Uhum. cara de que o Brasil não tem uma economia boa, de que o mercado para aquela prática não está legal. E a gente vai terceirizando essa responsabilidade e não busca ter acesso à informação, né, sobre o empreendedorismo, como empreender para viver daquilo. Aí a pessoa, às vezes, tem uma graduação, mas vive de outra coisa. Ou tem um curso técnico, mas faz outra coisa para viver, porque não conseguiu se inserir no mercado. A gente tem uma tendência a isso, né? A gente, às vezes, fica responsabilizando outras coisas e não nos responsabiliza, e, né, por coisas que a gente tem que fazer pela gente, né? Então, claro que empreender requer coragem, mas é muito interessante e abre muitas portas, né? E o início pode parecer um pouco mais difícil, mas depois as coisas vão indo, né? Conhecendo pessoas. Sim. A gente tem muita dificuldade para lidar com os processos, né, Zelina? A gente e quer a alimentação, né, que é a minha área, ela tem muito a ver com essa responsabilização também, né? Sim. Que as pessoas não se responsabilizam pela própria alimentação. Elas colocam a culpa em outras questões que não estão, às vezes, no controle dela. Então, é mais confortável, né? Você, na psicologia, pode falar que a gente tem uma tendência a querer ficar no mais confortável, né? Sim. O nosso cérebro pede isso o tempo todo. Qualquer atividade que exija algum movimento, ele vai querer sabotar ali, né, junto com a mente. Vai querer te apresentar outras possibilidades mais fáceis, né? Caminhos que não exijam tanto de você, que não exijam, por exemplo, uma espera. Porque as mudanças aí na alimentação, né? Na composição corporal, como você disse, por exemplo, é um processo. É um processo. Não começo hoje e amanhã eu já tenho resultado. Eu preciso ter paciência para acompanhar essa jornada. Isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Sim. O tema é fome ou vontade de comer. Quando a vida pesa, o corpo paga. A gente tem vivido tempos, e aí eu falo especificamente de nós, mulheres, né? Tempos de um excesso de carga e de sobrecarga, né? Um excesso de tarefas, muitos compromissos. Leva a criança aqui, busca a criança ali. Você trabalha em 4 lugares, eu nem imagino que seja isso. Deve ser um movimento, claro que eu sei que você tem sabedoria para administrar o seu tempo, mas de qualquer forma exige muito. Tem uma filha adolescente. Sim. Então, como é que é isso para você? Eu já começo te perguntando isso em relação a esses tempos, né, que a gente vive hoje, de sobrecarga de uma mulher que precisa ser multifacetada. Ela precisa dar conta de tantas coisas. Como é que você administra isso? Como é que é isso para você quando você tem que equilibrar a tua vida profissional? Na verdade, eu nem falo em vida profissional, vida pessoal. Acho que a gente tem uma vida. Tudo se mistura, E né? aí essas coisas precisam se equilibrar. Elas precisam conversar para que, no final das contas, a soma seja positiva. Como é que você equilibra tudo isso? Seu papel ali na maternidade, no seu trabalho, nas suas questões pessoais, como é que é isso para você? Eu acho que, assim, para as mulheres, de forma geral, né, da nossa geração, acho que todas estão lidando com isso de alguma forma, seja um pouco mais, um pouco menos. Acho que todo mundo se sente sobrecarregada em algum nível, porque é o mundo, né, que a gente está vivendo, tudo é muito imediato, tudo tem que ser feito para ontem, a gente tem que dar conta de tudo. E o que eu tenho cada vez pensado no meu dia a dia eu não preciso dar conta de tudo. Eu preciso entender o que é prioridade para mim. Porque eu acho que hoje em dia com as redes sociais a gente vê a vida das outras pessoas o tempo todo e parece que todo mundo está dando conta de tudo, né? Sim. Mas na verdade não tá. Cada um tem a sua prioridade no seu dia a dia e escolhe as coisas que vai querer dar conta. Então, eu tenho pensado nisso. O que eu quero dar conta? O que é prioridade para mim e o que eu preciso dar conta? E no sentido de dar conta, não de ser perfeita. Porque eu acho que a gente que é mulher, né? A gente cuida do filho, cuida do trabalho, cuida da família, cuida de todo mundo, mas às vezes a gente esquece de cuidar da gente. Sim.
E uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, e é verdade, né? Se você não tá bem, como que você vai cuidar do outro? É clichê, mas é verdade. Sim. Se a gente não estiver bem, se a gente não tiver saúde, se a gente não tiver disposição, a gente não vai conseguir cuidar do outro. Então, a gente precisa se cuidar. E a alimentação, ela tem muito a ver com isso, com você se cuidar e com autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente se desconecta da gente para poder cuidar do outro. Então, eu tento, no meu dia a dia, equilibrar os cuidados que eu tenho que ter comigo, os cuidados que eu tenho que ter com a minha filha, com a minha família, com o meu trabalho. E não tentar ser perfeita, mas ver o que eu consigo encaixar na minha vida. Eu falei da alimentação, né? Que a alimentação, para mim, sempre foi um pouco mais fácil, porque eu sempre, não vou dizer que a minha alimentação sempre foi perfeita. E não é hoje em dia perfeita. Por mais que eu seja nutricionista, tem momentos que eu me permito comer algo que eu sei que não é saudável ou que é mais calórico, mais gorduroso, mas eu me permito sem culpa, porque eu sei que no meu dia a dia eu tô tendo uma alimentação saudável, no meu dia a dia eu me organizo, no meu dia a dia eu consigo equilibrar uma alimentação saudável. Então, eu me permito em certos momentos, porque eu sei que eu não vou ser perfeita naquilo, mas aquilo faz parte de alguma coisa que eu tenho que fazer. E a alimentação foi mais fácil para mim, mas a atividade física nunca foi. Porque eu, quando era criança, eu fazia, assim, brincava, né, com os meus irmãos, brincava com os meus amigos, fazia educação física na escola, mas eu nunca fui muito de ter uma consistência em praticar atividade física regular na infância e na adolescência. Uhum. Isso foi uma coisa que eu conquistei depois de adulta. Sim. Por quê? Porque eu coloquei isso como prioridade. Porque eu entendi que eu tenho que fazer isso por mim e, na verdade, sim, é para você ter uma qualidade de vida, mas também é preventivo. Que eu quero envelhecer melhor, me sentindo bem disposta. Então, de uns anos para cá, eu tenho conseguido colocar a atividade física como rotina semanal e não deixo de fazer pelo menos 3 vezes na semana musculação, que é a Muito atividade bom. física que eu faço. Então, a gente vai entendendo o que é prioridade pra gente e o que a gente consegue fazer no dia a dia. Só que o que eu converso muito com meus pacientes é que você tem que colocar metas de coisas que você ainda não conseguiu fazer, mas coisas que cabem na sua rotina. Não adianta eu falar que eu vou fazer atividade física 7 vezes na semana, se eu sei que eu não vou conseguir dar conta disso. Às vezes é até uma forma de se sabotar, Às vezes é até uma forma de se sabotar. Aí, isso indo para a alimentação, né? Vai muito assim, eu só vou ir na nutricionista ou só vou organizar a minha alimentação quando a minha vida estiver perfeita. Quando meu filho não ficar doente, quando não tiver nenhum feriado no mês. Não vai nunca, né? Então, assim, a gente sempre fica esperando, às vezes, ter o momento perfeito para fazer o que a gente sabe que precisa, mas ainda não tem coragem de colocar em prática. Porque, na verdade, hoje em dia todo mundo sabe o que precisa ser feito, todo mundo sabe o que é saudável, o que não é saudável. Mas, às vezes, a gente fica colocando esses empecilhos porque a gente ainda não entendeu que aquilo é tão importante, ou que aquilo precisa de tal situação para acontecer. E a gente tem que começar. Depois que a gente começa, claro, se organizando, mas depois que a gente começa, tudo vai se encaixando. É verdade. A gente fala muito que mulher atende demanda do outro, né? E a gente atende mesmo. Isso é uma coisa até que a gente precisa problematizar, não com o outro, mas com a gente. Sim. Porque é que eu atendo a demanda do outro o tempo todo, mesmo que isso custe atender as minhas próprias necessidades. Mas em alguma instância psíquica aqui, a gente atende as nossas também. Sim. Só que meio que como assim, um tiro no pé, porque muitas demandas nossas que a gente atende, elas não têm a ver com o autocuidado, mas tem a ver com exatamente com o contrário, com eu abrir mão desse autocuidado. Às vezes eu vou me sobrecarregar lá fora, fazer para o outro um monte de coisas. E aí, em algum momento, eu vou dizer assim, eu me autorizo fazer isso aqui, eu me autorizo comer aquilo ali, mesmo entendendo que aquilo não vai ser bom, que aquilo vai ter impacto negativo na nossa saúde. E aí, é uma oportunidade hoje da gente parar para pensar sobre isso, né? Como é que eu tenho feito as minhas escolhas?
Sim. Eu digo isso sempre lá no Florescer, que adultos fazem escolhas adultas. Sim. A gente faz ou escolhe determinadas coisas, não necessariamente porque vai ser muito bom e muito confortável, mas porque a gente entende que aquilo é necessário. E eu acredito que em relação à alimentação, isso seja muito importante, né, Zelina? Eu entender a necessidade de manter esse equilíbrio, porque daqui a pouco eu vou começar a colher os frutos disso, né? A alimentação ela não deve ser tratada como punitiva. Ou, né, como você falou, você vai comer alguma coisa para se sentir melhor, né? Não deve ser esse, mas para um bem maior, né? Para longo prazo, para você melhorar a sua qualidade de vida. Sim. Então, você deve fazer melhores escolhas, porque isso é importante para a sua saúde. E não dá para a gente ficar se deixando levar. A gente pensa que, na verdade, a gente tem liberdade quando a gente come tudo que aparece pela frente, sem avaliar, sem ver o que realmente a gente está com fome mesmo, né? Ou se é vontade de comer. E explicando um pouco disso, né? A fome é uma questão fisiológica. Se a gente está um tempo sem comer e o nosso estômago está esvaziando, a gente vai começar a sentir fome. A vontade de comer, ela não tem a ver com o fisiológico, ela tem a ver com o emocional, que é o que a gente está falando aqui. E quando a gente come por vontade de comer, a gente está se deixando levar por um prazer só momentâneo. Então, assim, eu falo, né, que para a gente ser feliz, a gente não pode buscar prazeres só momentâneos. A gente tem que buscar prazeres a longo prazo. Então, quando você come aqui uma coisa que você gosta, que você não está com fome, que é só ali pelo prazer em comer, claro que o prazer em comer, ele deve vir também na fome. Quando a gente come alguma coisa que a gente está com fome, a gente tem que gostar daquilo que a gente está comendo. Prazer faz parte. Sim. Só que ele não deve ser uma busca única só por vontade de comer ou para se livrar de uma emoção que a gente está sentindo naquele momento. Porque senão ele pode até trazer um prazer momentâneo, mas é um prazer que não se sustenta e é um prazer que vai trazer consequências para a nossa saúde, para a nossa composição corporal. Sim. E depois consequências emocionais também piores. Porque aí você tá ansioso e você come alguma coisa que você não tá com fome. Aí depois vem aquele sentimento de culpa, vem aquele sentimento de você saber que você não comeu o que deveria, que você não tá fazendo na sua rotina o que você deveria fazer, de melhores escolhas. Então, assim, liberdade é você poder, sim, comer de tudo. Você pode comer de tudo, eu posso comer de tudo, mas se eu estou fazendo um acompanhamento nutricional, se eu estou querendo mudar minha alimentação, eu posso sim comer de tudo, mas não vai ser toda hora que eu vou comer qualquer coisa ou qualquer coisa que eu tiver ali por perto, numa quantidade, sem pensar nas consequências ou sem pensar na distribuição do que eu estou comendo, né? Excelente. Freud dizia que se a gente faz o que a gente quer o tempo todo, isso não é liberdade. Isso é ser escravo do próprio desejo, né? E o quanto que isso traz caos emocional pra gente. Porque eu escuto isso de muitos pacientes. Mas eu vou deixar de comer tudo que eu gosto, ou eu vou ter que ficar, né, prestando atenção em tudo que eu como, medindo quantidade. Mas isso é só um aprendizado até isso se tornar natural. Qualquer mudança de hábito é mais difícil no início, mas depois a gente vai se adaptando, né? E, na verdade, não é olhar para o alimento o tempo todo, é olhar para si. Porque se a fome é uma questão fisiológica, a vontade de comer é uma questão emocional, né? Sim. Quando eu estou comendo o tempo todo por vontade de comer, isso tem a ver mais com o que eu estou sentindo no campo das emoções. Com certeza. São funções que a gente dá para a comida, né, Zelina? Sim, funções. Se eu estou ansiosa, aí eu quero, ao invés de eu olhar para mim e tentar entender qual que é a causa daquela ansiedade, eu vou tamponar essa angústia, essa emoção que está ali desregulada com comida, com aquilo que vai me distrair. Na verdade, a gente faz o movimento contrário, né? A gente só distrai do problema, porque a gente não está tratando. Porque pode parecer que comer uma coisa gostosa vai diminuir a sua ansiedade naquele momento, porque vai te distrair. Mas você não está tratando a sua ansiedade, porque você não está entendendo de onde que ela vem, você não está fazendo uma atividade física para tentar diminuir essa ansiedade, você não está fazendo uma terapia para entender de onde que ela vem, né? Então, a gente tem que pensar em tratar tudo e não... E aquilo vai voltar, distrair. né? Vai voltar e pode voltar pior, né? Sim.
as compulsões, elas estão muito relacionadas a essa dificuldade que a gente tem de olhar pra gente, né? Tem uma falta ali, tem alguma coisa que não tá legal, tá destoando, mas eu não tô querendo investir tempo e energia. Quando eu digo eu não tô querendo, às vezes a gente não tá podendo, né? Do ponto de vista psíquico, a gente não tá naquele momento dando conta de olhar para essas coisas e tentar entender o que é que está acontecendo, e a gente vai tamponando, né? Vai colocando outras coisas no lugar. E, na verdade, eu preciso olhar para mim para entender o que está acontecendo. A gente está falando de comida, mas a gente poderia estar falando de qualquer uma outra coisa, né? Os vícios, eles estão muito relacionados a essa busca linear pelo prazer, né? Sim. A gente não quer entrar em contato com o desprazer. A gente quer satisfação, 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 aquela coisa estável de um sentimento de contentamento que eu não quero que vá embora. E aí eu fico presa ali, me enganando, né? Porque a vida real não é isso, né, Zeliana? Tem os altos e baixos, tem os momentos que eu tenho que abrir mão de coisas para alcançar um objetivo maior. Sim. Mas a gente está sempre ali tentando se ludibriar, né? Se enganar e vive nesse engano. Sim. Isso não é legal. E até que a gente tá falando, né, da mulher cuidar sempre do outro, isso é uma coisa que eu acho que, assim, pode ser feminina, também pode ser educacional, de como a gente também é criada, mas também pode estar aí de você se distrair de certa forma, porque quando você está se preocupando e gastando o seu tempo todo cuidando do outro, não sobra tempo para você cuidar de você. Então, você tem a coisa perfeita para você não estar cuidando de você. É um recurso psíquico, né? Você investe todo o seu tempo e toda a sua energia no outro, porque aí você tem um discurso que te ampara. Sim. Ah, mas como que eu vou parar para fazer dieta? Não, e de certa forma também, a gente é até validada. Olha, Zelina, você é uma excelente mãe, você faz tudo pela sua filha. Você é uma excelente profissional, você trabalha incansavelmente de 8 às 8 da noite, todos os dias. Então, assim, de certa forma, também é uma fuga, né? E a gente se sente bem quando a gente é reconhecida nessas áreas também. Mas eu sempre falo que reeducação alimentar também é autoconhecimento. Porque eu, como nutricionista, eu vou dar o caminho, né? Eu vou ajudar te dando o caminho. Mas quem vai fazer no dia a dia é você. E você precisa se conhecer para isso. Então, quando muitos pacientes falam assim, eu mudei minha alimentação e eu comecei a mudar, parece que eu comecei a mudar tudo na minha vida. Mas é porque, na verdade, as áreas estão interligadas, né? Então, quando a gente muda uma área da nossa vida, a gente acaba entendendo que outras partes das outras áreas da nossa vida que a gente não estava cuidando também. Ou que a gente estava cometendo excessos, por exemplo. Já tive paciente que falou para mim, eu mudei minha alimentação, comecei a prestar atenção no que eu realmente como, no que eu preciso comer, né? Porque normalmente a gente come muito mais do que a gente precisa. Sim. E ela começou a perceber o quanto ela fazia isso também com outras coisas da vida dela. Quanto ela comprava de roupa que ela nem usava. Aí ela começou a questionar isso também. Aí ela começou a melhorar financeiramente, né? Porque ela começou a gastar menos com coisas que ela estava consumindo excessivamente e não precisava, né? Então, olha só, né? A gente vai se percebendo mesmo, e reeducação alimentar é um momento de se perceber. E acontece, às vezes, do paciente falar assim, eu gosto muito de tal alimento, quando o paciente tem compulsão. Aí come aquele alimento numa quantidade muito grande, várias vezes na semana, mesmo não estando com fome. Aí, quando a gente começa o processo de reeducação alimentar, essa pessoa começa a perceber que nem gosta tanto daquele alimento, porque começou a prestar atenção realmente no sabor, a comer mais devagar, a comer uma quantidade menor, a pensar se realmente vale a pena aquele alimento naquele momento, né? Então, a gente vai percebendo e a reeducação alimentar ajuda nisso, né? Sim. Acho que todo excesso, ele merece a nossa atenção. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque excesso de coisa boa também acaba embaraçando a vida às vezes. Então, se tem alguém nos assistindo, né, que está percebendo, que está se percebendo, estar num momento assim de excesso, de compulsão, ou excesso de autocuidado, ou excesso de falta de autocuidado, é importante a gente parar para observar, né?
é muito ruim a gente passar pela vida com o nosso olhar invertido para fora o tempo todo. Porque aí, se eu pedisse a alguém para... Se eu tivesse agora, por exemplo, que falar sobre você, provavelmente eu teria mais facilidade para falar sobre você do que para falar sobre mim. Porque eu com certeza também teria. Porque o mais nosso facilidade de falar do outro. Não é? Porque a gente está sempre olhando muito para fora. E é muito necessário que a gente comece a fazer esse movimento contrário. Não que a gente não vá mais olhar para fora e que a gente só vá olhar para a gente o tempo todo. Mas... É um equilíbrio dessas duas coisas, né? E tudo que a gente está articulando aqui fora depende disso que eu consigo construir aqui dentro. Porque, como você disse lá atrás, né? Eu não consigo entregar o que eu não tenho. E se eu não estou bem, se eu não estou saudável, como que eu vou estabelecer relacionamentos saudáveis, né? Como que eu vou estabelecer um relacionamento saudável comigo mesma e com as minhas relações. Muito importante a gente estar ligada nisso aqui. Quando a vida pesa, o corpo paga. Olha que afirmação. Como que a gente é responsável, né? Sim, pela sim, nossa né? saúde, não só pela nossa saúde mental, mas pela nossa saúde física também. Sim, com certeza, Como né? é que você entende isso? Como que você entende essa afirmação? O que que isso significa para você? Quando a vida pesa, o corpo paga. Eu acho que tem muito a ver com essa questão que a gente já está conversando, assim, da autopercepção. Se a gente não está se percebendo, né? Se a gente não está se cuidando, uma hora isso vai ser... A conta chega, né? A conta chega, os sintomas vão vir no corpo, né? Então, a gente começa a sentir dores que a gente não sabe de onde veio, né? Então, a gente tem que se perceber, né? Porque, na verdade, o corpo dá sinais de tudo. A gente que às vezes não percebe por conta da correria do dia a dia e por conta daquilo que a gente está falando, que às vezes a gente está tão preocupado com o outro ou em cuidar do outro que a gente não percebe o que a gente precisa cuidar na gente, né? Sim. E fala um pouquinho, Zelina, do que você acha dessa... Porque a gente já falou aqui que temos dificuldade com processos, né? Queremos resultados rápidos, não queremos investir ali o tempo necessário para alcançar um objetivo final que seja o que a gente está buscando. A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Como que você vê essas dietas doidas aí, não sei, acho que eu posso dizer assim, que é uma loucura, né? Você ficar dias sem se alimentar direito, ou ficar dias se alimentando com um alimento só. Como é que você vê isso? Eu não entendo, acho estranho, mas queria te ouvir falando um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu acho que as pessoas, né, por querer esse imediatismo, as coisas de uma hora para outra, elas querem dietas milagrosas. Sim. Elas querem coisas, muitas vezes, né, as pessoas querem coisas mirabolantes. Sim. Porque o mirabolante parece muito mais interessante, parece que vai dar muito mais certo do que o básico. Em tudo, eu acho, né? Porque eu acredito muito que a alimentação saudável e a alimentação que a gente consegue seguir a longo prazo é uma alimentação básica, com comida de verdade. Então, não precisa inventar muito. Se você evitar os industrializados, comer alimentos de verdade, né? Como eu falei, legumes, verduras, frutas, menos coisas processadas, coisas bem mais naturais, você já vai conseguir ter resultados a longo prazo. Mas é claro que dietas malucas podem dar mais resultados mais rápido do que o básico. Não sem consequências. Não sem consequências, mas elas não vão se sustentar a longo prazo. Claro que eu trabalho, sim, com diferentes tipos de estratégias nutricionais, que eu gosto de chamar, né? Porque eu nem gosto de falar muito essa palavra dieta, que eu acho que já remete a alguma coisa ou muito restritiva, ou alguma coisa, ao meu ver, que significa que você vai ter um dia para começar e um dia para terminar. Não é assim que eu gosto que as pessoas pensem, mas sim que vai ser uma reeducação, que vai ser uma estratégia nutricional. Existem, sim, estratégias onde a gente pode priorizar mais um grupo alimentar, como, por exemplo, dietas mais ricas em proteínas, mais baixas em carboidratos. Existem, sim, estratégias nutricionais que a gente vai pensar para determinados tempos específicos naquele processo de emagrecimento, ou seja, o objetivo que for. Mas são planejamentos alimentares e estratégias nutricionais para você perceber
qual alimento você precisa comer mais para emagrecer, qual alimento você precisa comer menos, para você entender o que cabe na sua rotina, ou o que você vai usar durante aquele período para depois você ir encaminhando para uma reeducação alimentar propriamente de fato, que é um tipo de planejamento que você vai manter para a sua vida, para que não só você atinja o objetivo, mas para que você consiga manter. Porque, na verdade, saúde não é o que você faz por um mês, por pouco tempo. É o que você faz ao longo da sua vida. Então, não adianta seguir uma alimentação que não se sustenta a longo prazo na sua vida. É claro que o processo de reeducação alimentar não significa que ele vai ser perfeito no sentido que você vai conseguir seguir o plano alimentar 100% em um mês, por exemplo. Vão acontecer eventualidades que você vai acabar comendo alimentos que não estão ali no planejamento, ou algum dia ou alguma refeição que não vai ser 100% o ideal que poderia ser, mas você vai voltar para aquela reeducação que você está e aquilo vai se resolver. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. E quando a gente se organiza bem, quando a gente tenta minimizar ao máximo as coisas que podem atrapalhar o nosso dia a dia, isso acaba se estabelecendo, né? A ideia, então, não é que a reeducação alimentar seja algo pontual. A ideia é que isso se torne um estilo de vida. É um estilo de vida, Você vai levar com certeza. para o dia a dia. Sim. Excelente. E é dessas mudanças que a gente foge, né? E é dessas... porque essas mudanças são a longo prazo, né? Sim. A gente quer pensar que a gente vai fazer uma coisa só um mês e vai dar certo e já está tudo resolvido. Eu gosto sempre de usar a natureza como professora, né? E como exemplo de constância, de persistência, de transformação mesmo. Como que a natureza é pedagógica para ensinar a gente sobre essas coisas, né? Se a gente observar, né? Pois é. Você joga uma semente lá, cara... eu não entendo disso, né? Mas como eu gosto desse tema, de vez em quando eu leio coisas... Tem semente que, antes dela brotar, ela vai ter que morrer. Olha só. Olha o processo, né? Ela voltar com mais força, e aí tem todo aquele processo, né, dela se desenvolver ali ainda debaixo da terra, num lugar onde ninguém tá vendo. Tem gente que tá até achando que ela não vai mais brotar, que não deu certo esse investimento aí, tá finalizado. Mas não, tem coisas acontecendo. E exige paciência, exige cuidado diário, né? E daqui a pouco aquilo brota e começa a se desenvolver e daqui a um tempo mais tá dando fruto para mim, para você. E para tantas pessoas, né? Acho que é uma forma da gente pensar os processos da nossa vida e as oportunidades que a gente tem de fazer coisas que realmente vão trazer algo de valor para nós, né? Sim. Geralmente aquilo que a gente constrói assim também não se sustenta. Normalmente é algo que vem, mas vai embora com a mesma velocidade. O que se sustenta é aquilo em que a gente investe, né? Tempo, energia, recurso, atenção. E como a gente tem dificuldade com isso, né, Zelina? Sim. Como é que é lá no consultório em relação a isso? As pessoas vão lá para consulta e aí você orienta, faz essa proposta difícil, né, de mudança de estilo de vida, de uma reeducação alimentar. Você percebe que as pessoas têm muita dificuldade? Sim. Começar, né, esse desafio? Assim, eu pensando nessas coisas graduais, né, e que a gente não pode fazer tudo de uma hora só, eu sempre tento identificar qual a maior dificuldade daquela pessoa. Aquela maior dificuldade é o que a gente vai conversar mais, né, e é o que a gente vai precisar focar, o que na prática precisa mudar para ela conseguir melhorar aquele hábito alimentar dela, né, porque é aquilo que eu falei. Hoje em dia, com a informação, com a facilidade ao acesso à informação, a gente sabe normalmente o que é saudável e o que não é. Mesmo quem não é nutricionista ou quem não é dessa área, sabe o que é saudável e o que não é. Mas, ao mesmo tempo, também essa informação da internet, ela é muito midiática, né? Ou o alimento
vai fazer você emagrecer isoladamente, ou o alimento vai fazer você engordar, ou vai melhorar a sua saúde, ou vai atrapalhar a sua saúde. E nada é isolado. Então, assim, eu acho que a dificuldade das pessoas, por isso que é importante um planejamento alimentar individualizado, para você entender qual conjunto da alimentação é interessante para você conseguir atingir o seu objetivo. Aí precisa de um acompanhamento, né? Precisa de um acompanhamento individualizado para você entender o que na prática você precisa melhorar na alimentação para conseguir atingir o objetivo. Excelente. A gente está falando para muitas mulheres, inclusive mulheres empreendedoras. E com a rotina, né? Que desde o início do episódio a gente está aqui pontuando a rotina da mulher, que geralmente é uma rotina bastante pesada, com muitas tarefas, muitos compromissos. Qual a dica que você dá, ou a orientação que você dá para que essa mulher consiga se organizar no seu dia a dia, né? Para que ela coma de maneira mais saudável, mesmo tendo tantas atividades e tantos compromissos? Tem uma orientação assim que você possa dar para ajudar essa mulher que quer, mas ela fala assim, cara, eu quero, mas como? Com isso para fazer, como é que eu faço? Pensando, a gente tem que pensar o que cabe na rotina daquela mulher. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes, mulheres, que vão chegar para mim e falar assim, olha, eu prefiro cozinhar todos os dias. Então, essa vai ser a organização da casa dela. A gente precisa entender qual organização funciona pra gente. Vai ser cozinhar todo dia que funciona? Eu tenho esse tempo, ou eu consigo cozinhar algumas vezes na semana, ou eu vou cozinhar e vou congelar as minhas próprias marmitas. E não perde? Não, assim, a perda de nutrientes com o congelamento, ela é bem pequena. Então, vale super a pena. Boa, vale super a pena congelar. Pode ficar tranquila, que você não vai perder muita coisa, ótimo, não. Ótimo. Claro que o processo de congelamento, assim como o processo de cocção, você perde um pouco dos nutrientes, mas entre ter as marmitas congeladas e não ter, com certeza é muito melhor congelar. E essa é uma forma que muitas pessoas hoje em dia estão conseguindo se organizar para ter uma alimentação saudável. Aí, então, meninas. Então, congelar pode ser uma estratégia. Ou tem algumas mulheres que me falam, olha, eu como fora. É possível ter uma alimentação saudável comendo fora? Sim, também é. Claro que quando a gente cozinha em casa, a gente sabe tudo que a gente está preparando. Mas hoje em dia tem restaurantes que tem opções muito mais saudáveis. O próprio restaurante Aquilo, né? Normalmente em casa, não sei você, André, mas assim, em casa você vai fazer o quê? 2, 3 legumes diferentes por dia. Você vai no restaurante Aquilo, tem 10 tipos de salada, 10 tipos de legumes diferentes ali para você escolher. 2, 3 no melhor dos mundos, né? 2, 3 no melhor do mundo. Então, assim... Ai. Tem as suas vantagens também de comer no restaurante Aquilo, por exemplo. Então, assim, o que a gente tem que pensar é o que a gente consegue fazer com a nossa rotina. Porque o que cabe para você pode não caber para mim, pode não caber na minha rotina. Então, você tem que entender e tentar minimizar as coisas que podem acontecer. Então, por exemplo, congelar, eu acho sempre interessante ter pelo menos algumas opções. Mesmo que a pessoa não cozinhe ou não queira cozinhar, comprar algumas marmitas congeladas e ter prontas é uma boa estratégia, porque se você come fora, mas algum dia você está doente, ou seu filho fica doente, ou por algum motivo você não vai conseguir comprar ou sair para comer, você tem ali opções de refeições saudáveis para minimizar essas chances de você sair ali fora do seu planejamento alimentar ou da rotina alimentar que você se propôs. Sim. E a gente fala, roda e volta na questão do auto-olhar, né? Do autoconhecimento. De como é importante eu parar para me observar, para olhar para mim, para ver quais são as minhas necessidades, quais são as minhas demandas, o que eu estou fazendo que está funcionando, o que eu estou fazendo que não está funcionando. A gente pode recalcular a rota, né, Zelina? Por isso que, assim, a reeducação alimentar, né, o acompanhamento nutricional, eu não vou conseguir melhorar. Eu até consigo melhorar vários hábitos em um mês, mas a gente não consegue enraizar ou ajustar tudo ou fazer com que tudo funcione em pouco tempo. Normalmente, a gente vai ter que, nesse processo de reeducação alimentar, no início, uma coisa poderia estar funcionando e aí depois passou a não funcionar mais. Ou uma coisa você achou que funcionaria no seu dia a dia e você teve que repensar, ou aconteceu alguma coisa na sua rotina que você teve que repensar. Então, a gente tem que estar preparada, que não vai ser, como você falou, não vai ser uma linha reta, né? Vão ter momentos que a gente vai precisar recalcular e entender o que
cabe pra gente naquele momento, né? Sim, e retomar, né? E Às vezes retomar. a gente se sente muito culpado porque a gente quer retornar. Retornar lá naquele ponto onde a gente errou. E aí isso prende a gente num ciclo de culpabilização. Porque aí Sim. não dá para retornar, já foi. A ideia é retomar. Retomar, Se isso aí. eu não conseguir hoje, eu posso retomar daqui para frente e fazer escolhas mais assertivas, né? Melhores escolhas. A ideia desse episódio hoje não é trazer aqui todas as respostas e nem dicas e orientações milagrosas, né? Porque não é disso que se trata. A gente nem acredita nisso, né, Zelina? Não. A gente acredita numa construção que precisa vir a partir do momento que eu tomo consciência de que eu preciso fazer algo diferente por mim, pela minha saúde física, mental, pela minha casa. A partir do momento que eu me dou conta disso e me posiciono como adulta e decido fazer o que é necessário, né? Sim. Não necessariamente o que eu quero ou o que eu tenho vontade, mas o que é necessário. E nem todo dia a gente vai estar super disposta, Nem né? A todo gente dia. tem que entender, eu digo mais pela atividade física, por exemplo. Nem todo dia eu tô com vontade de ir pra academia, mas mesmo os dias que eu não tô com muita vontade, ou alguns dias, né, que eu não tô tão disposta, eu vou assim mesmo. Porque você não é movimentada pela motivação. A motivação é muito bom, é um sentimento muito bom, né? Sim. Quando ela está presente, ótimo. Mas se a gente esperar motivação todos os dias para Toda fazer hora, o que a gente precisa, e isso a vai, gente não vai fazer. e isso vai muito para alimentação. Se você ficar esperando ter motivação para ter uma alimentação saudável ou só comer coisas saudáveis, essa motivação vai ter dia que não vai ser tão... Não, porque ela não tá ali todo dia. Ela não tá ali todo dia, nem tá ali toda hora. Só que você faz por um bem maior, porque você sabe que as consequências disso vão ser muito boas para a saúde, né? Que é a consequência de uma consciência, né? Eu entendi que isso é necessário e estou disposta a pagar o preço para dar conta disso. Se em algum momento eu tropeçar e cair, maravilha, só levantar. A ideia é não ficar prostrada, né? Que você falou de retomar. Retomar, né? É isso aí. Sempre retomar, né? Sempre e vai retomar. acontecer momentos, aquele exemplo que eu dei, vai acontecer momentos que seu filho vai ficar doente, Sim. que seu carro vai dar algum problema, então você não vai conseguir se deslocar com tanta facilidade. Então, essas pequenas coisas que podem acontecer no nosso dia a dia não podem ser desculpas. Desculpas não, porque não é desculpa, mas assim, não podem ser coisas que vão tirar a gente totalmente do foco. A gente tem que estar retomando sempre nessas coisas que acontecem na nossa vida, né? Porque não é linear, né? Não. Não mesmo. Vida real é isso aqui, ó. Altos, baixos. Aí tem um períodozinho, né, de estabilidade. Daqui a pouco acontece algo ruim, daqui a pouco acontece algo muito bom. Vamos lá em cima. Aí voltamos para a estabilidade. A vida é esse movimento, graças a Deus, e é esse processo, né? Porque é esse processo que faz a gente valorizar os momentos bons, né? E as coisas ruim, que a gente conquista, né? E as coisas que a gente se dedica e dá certo, né? Imagina, se fosse tudo ruim o tempo todo ou tudo muito bom o tempo todo, a gente ia ser movimentado pelo quê, né? A vida ficaria muito sem graça. Se vocês entenderem que a fome tem a ver com as questões biológicas, fisiológicas, né? E vontade de comer tem a ver com as emoções. E que, na verdade, nem sempre quando eu estou comendo o que eu estou comendo é porque eu preciso, mas é porque eu estou dando função para essa comida, né? Para esse alimento. Função de companhia, de compensação. Depois de um dia difícil, eu me autorizo isso, me autorizo aquilo. Se vocês entenderem isso, acho que o objetivo foi alcançado, né? Foi. Entender a importância de olhar para si, de se avaliar, de estarem atentas ao funcionamento de vocês, a como vocês têm tomado as decisões e a como vocês vêm fazendo as escolhas de vocês. Acho que se a gente conseguiu provocar essas reflexões e alguém lá de casa pensou assim, preciso disso aqui, tem que olhar isso aqui, tem que mudar esse comportamento aqui. Sim. A gente já alcançou o nosso objetivo. Se a gente objetivo. Conseguiu despertar isso em alguém, né? Já foi já valeu a pena. Muito bom, Zelina, que alegria te receber aqui. A alegria foi Acredita minha. que já acabou? Não sei se está controlando o tempo aí.
Tô controlando, já acabou. Foi muito rápido, mas eu acho que deu pra gente sintetizar informações muito importantes. Como o objetivo aqui é dar acesso à informação relevante, acho que esse objetivo foi alcançado. Quero te agradecer muito pelo Obrigada carinho. a você pelo convite. Por Foi um ter prazer. aceito e estar aqui. Sei que a tua agenda é cheia, mas você separou esse Volto tempo pro para estar aqui. consultório hoje ainda. Hoje Vim ainda, do né? consultório e volto pro consultório Eu hoje vou ainda. também para lá daqui a pouco. Estaremos juntas muitas outras vezes, se Deus quiser. Muito obrigada por Obrigada ter aceito o meu você convite. Você é pelo- maravilhosa. Você também. É um prazer estar aqui. Foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada. Que bom.